Observa o termo, determino que todos os homens orem. Como é que é? Determino que todos orem. É como Jesus dizer, determino que todos amem. Quem não ora não ama. É uma ordem, está no imperativo. Determino que todos os homens orem em todo lugar, levantando, observa o termo, levantando mãos santas, sem ira e discussões. Nós vamos falar um pouco desse termo aqui, preste muita atenção nisso. Em primeiro lugar, o Senhor considerou que a oração, preste atenção, era mais importante que o alimento. Já que a Bíblia nos mostra que sempre antes da refeição matinal, ainda escuro, Jesus se levanta para orar. Marcos 1:35, presta atenção. A Bíblia diz que antes de comer, Jesus orava. Então a Bíblia nos deixa muito claro que a oração era mais importante para Jesus do que a comida. Em segundo lugar, para o Filho de Deus, a oração era mais importante que reunir grandes multidões. Presta atenção. A Bíblia declara que antes de Jesus reunir as grandes multidões para ouvi-lo, e para que ele as curasse de suas enfermidades, ele se retirava para orar. Então, para Jesus, em primeiro lugar, a oração é mais importante que a comida. Em segundo lugar, para Jesus a oração era mais importante do que reunir as multidões, e depois ele dava importância às multidões. As horas preciosas com o Pai significava muito para Jesus, para que então ele pudesse corresponder às multidões famintas. Em terceiro lugar, para Jesus a oração era mais, senhoras e senhores, era mais importante que o sono. Sabemos disso porque a Bíblia nos diz, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte, a fim de orar, e ali orou a noite toda. Lucas 6:12, veja bem, Jesus se levantava e orava a noite toda. Temos três coisas importantes aqui. Primeiro, a oração para Jesus era mais importante que comida. A oração para Jesus era mais importante que o seu grande, poderoso e famoso ministério e reunir multidões. Foto, Instagram, Story, Instagram e etc. A oração para Jesus, em terceiro lugar, era mais importante do que dormir. Diz a Bíblia que, olha aqui, ele passou toda a noite em oração. De maneira que só existe duas coisas, observa bem. Para Deus responder nossas orações. E talvez você pense que Deus não está respondendo a sua oração, porque Ele diz não. Na realidade não existe orações não respondidas. Existem orações que você não gostou da resposta. Quando você orar a Deus, saiba que às vezes Ele vai dizer sim. E às vezes Ele vai dizer não. E quando Ele diz não, você diz que Ele não respondeu. Deus não pode responder, em primeiro lugar, orações nunca feitas, perguntas jamais feitas. Então compreende. Primeira coisa na oração, Deus responde com sim. Diga amém. Segunda coisa na oração, Ele também responde com não. Então, o que dizer sobre as orações que Ele responde com não, que a gente acostumou a chamá-las de orações sem resposta? Não são sem resposta, são orações que Ele disse não. Essa semana eu estava educando a minha pequena, e ela quase sempre tem um sim, mas essa semana eu disse, eu vou passar a dizer mais não para você,
Porque você desacostumou com o não. E agora toda vez que eu digo não, você chora e faz essa cara de gato de botas. Sabe o gato de botas quando queria alguma coisa? Ele fechava o olhinho assim, daqui um pouco ele puxava a espada. Ah! Aí ela fecha o olho, é uma atriz e cai lágrima do nada. Eu olhei e falei assim, você pode chorar, eu vou te dar um beijo, vou colocar no colo, mas não vou mudar a minha opinião. Às vezes eu digo sim, às vezes eu digo não. Dessa vez é não. E se você fizer isso de novo, você vai ter mais não do que sim, até se entender que o sim não é regra. Pronto, falei, agora você está bem? Ela, tô papai, então vai brincar. Na hora, secou as lágrimas e tudo, foi brincar. Isso tudo medo de ouvir? Não. Nem você quer. Nem você trata seu filho como você quer que Deus lhe trata. Dizer não é um direito de Deus. É que nós nos acostumamos a obrigá-lo a dizer sim. Mas ele nunca disse isso. Preste atenção. O que fazer com as orações que Deus diz não, ou acostumamos a chamá-las de orações sem respostas, ou o não de Deus? Então devemos fazer uma outra pergunta. Por que Deus disse não? Agora é um direito seu. Concorda comigo? Agora sim, estamos em um local, num lugar que eu posso falar, Senhor, me explica por que o Senhor disse não. Evidente, eu fiz algo que provocou o não de Deus. Guarda aí com você. Primeiro lugar, por que Deus diz não? Ou, como a gente gosta de dizer, por que Ele não respondeu? Primeiro, não sabemos, mas o não de Deus, ou a falta do sim de Deus, ou a não resposta, como acostumamos dizer, é para o nosso bem em primeiro lugar. Nunca saberemos, mas é para o nosso bem. Já brinquei aqui, vou brincar de novo, que eu louvo a Deus, porque Ele disse não para mim muitas vezes. Se Deus tivesse escutado e dito sim para 90% das minhas orações, talvez nem vivo eu estaria. Eu já orei tanta besteira, que eu acho que o Espírito Santo disse, pelo amor de Deus, eu não vou ouvir isso. Meu Deus do céu, que besteira. Você já parou para pensar? Você já comprou 1000 casas, já comprou 1000 carros, você já mudou muitas vezes, já voltou muitas vezes. Quantas coisas você fez porque simplesmente não orou ou porque pensou que Deus estava falando com você? Louvamos a Deus pelos não. Você nunca vai entender, mas em primeiro lugar você deve compreender que o silêncio de Deus na hora certa é a resposta a todas as suas perguntas. E aí o que fazemos? Humildade. Você vai entender que sem a sexta-feira da paixão, não tem outras duas coisas. Não tem o sábado do silêncio e nem o domingo da ressurreição. A sexta-feira é o dia do sofrimento. O sábado não acontece nada. Deus não responde nada, Deus não fala, ninguém ressuscita, nenhuma oração respondida. Tudo está igual. Na realidade é o dia da desesperança. Mas no domingo nasce o sol da justiça. Mas ninguém quer passar pela sexta e pela fase em que Deus não faz nada, que é o sábado. Não significa que Deus não está fazendo. Jesus estava no inferno, tomando a chave da mão do diabo. Estava no inferno, libertando os cativos. Estava no inferno, vencendo a vitória. E você pensa que Ele não estava fazendo nada no sábado. Sabe, meus irmãos, nossa carne é muito diabólica. Eu costumo dizer que hormônio não se converte. Às vezes tem uns endemoniados. Eles precisam ser silenciados através da vida de oração. Porque hoje você pode estar bem. E se você não mantiver a vida de oração, amanhã você estará mal de novo.
Então a Bíblia diz, continue a orar. Deixa o texto, em todo tempo, todo dia. Porque todo dia o diabo vai arredar-se, vai se aproximar de você. Ele é o adversário que está ao seu derredor. E segundo, por que Deus diz não? Ou porque, como você costuma dizer, porque ele responde com não, ou porque você acha que ele não respondeu. Segundo, não sabemos, em segundo lugar, mas suas orações também não recebem respostas, ou recebem o não como resposta, senhoras e senhores, por causa da desobediência. Um filho desobediente não pode esperar conseguir alguma coisa de um pai. A Bíblia afirma em Deuteronômio 28:15: entretanto, se vocês não obedecerem à voz do Senhor teu Deus, e não seguirem cuidadosamente seus mandamentos, todas essas maldições cairão sobre vocês. Observa que eu quero que você entenda que a desobediência é um pecado grave, de qualquer nível. Não existe pequeno mandamento de Deus e grande mandamento de Deus. Desobedecer a Deus em um mandamento grande é desobedecer a Deus em qualquer mandamento. A falta de obediência a Deus é um dos maiores motivos, porque toda vez ele diz não. Ou, como você diz, ele não me responde. Ou ele nunca me diz sim. Por que Deus diz não? Terceiro lugar. Oh meu Deus, irmão, eu não estou falando isso de propósito, não tenho nada contra você. Por que eu teria algo contra você? Eu estou falando porque é verdade. Em terceiro lugar, deixe-me te dizer, eu não prego jogando indireta para ninguém. Eu não sou o tipo de pessoa que joga indireta. Se eu tiver que falar, eu vou te chamar e nós vamos conversar. E você não é o gás da coca para eu falar, vou pregar para o fulano. Hoje eu estou indo pregar para ciclano. Não. Escute bem. Terceiro lugar, o pecado oculto impede suas orações de serem atendidas. E não existe pecadão oculto e pecadinho oculto. Existe pecado oculto. Ah não, isso é grande, então isso pode ser oculto. Escuta, se você pecar sozinho, você vai dar conta diante de Deus. Se você pecar e eu souber, você me coloca junto também. Então nós dois vamos dar conta. Se você pecar e seu marido souber, ele também vai dar conta junto com você. Mas todos darão conta. Então ser pastor não é fácil. Porque se você quiser ir para o inferno, vá sozinho. Eu nunca vou dizer vá com Deus. Mas não me coloque nisso. Então eu vou perturbar a sua vida. Porque quando você chegar diante de Deus, você vai falar, Senhor, o meu pastor sabia. E deixou. Aí eu vou gritar, Deus, deixei uma pinonha. Isso é um ditado bem brasileiro, não é um palavrão. Quer dizer, uma figa. Isso não é palavrão, né, gente? Eu digo, uma banana, também não é, não é? Bom, que bom. Então vamos lá. Olha o que diz esse texto, presta atenção. Davi disse, presta atenção, Davi foi certo quando ele disse, enquanto escondi o meu pecado. E olha o que ele diz, se eu esconder o pecado em meu coração, ele nem está falando de pecado que todos sabem, o Senhor não me ouvirá. Deixe-me te contar. Imagina você que estou eu, pastor Elisandro, e temos tantos amigos. Imagina que vou eu, pastor Elisandra, ou pastor Claudinho, Adai, ou pastor Zeca e a pastora Lu, ou pastor Maestro. A esposa de apóstolo é o que? Apostila. Pastora Bel, pronto, pastor Tiago, a pastora Izzy, nós vamos, pronto, vamos lá em 4 casais me arruma um restaurante bem bom aí. No Madalosso é bom? No Madalosso. E quem paga é você. E estamos lá. E você sabe que mulher, quando vai no banheiro, ela olha para o olho e diz, vamos amiga. Imagina um homem dizendo, vamos amigo.
E as mulheres vão no banheiro e ficam paradas lá conversando. Os homens ficam na mesa. Mas de repente a minha esposa tem um negócio engraçado com ela. Essa acidez italiana. Então ela olha assim e fala assim. Ela pensa que ninguém está vendo. Mas ela fala com o canto da boca, todo mundo está ouvindo, todo mundo está vendo a careta dela, todo mundo está sabendo. E aí ela pensa, amor, pode falar, todo mundo já está vendo. Aí ela fala, imagina que eu estou perto do pastor Zeca e escorrendo o nariz. Não é resfriado. E ela chega do banheiro, como diz em Portugal, casa de banho, e me vê escorrendo o nariz, e ela quer fazer eu ver, e ela diz assim, todo mundo está vendo, não é mais fácil ela pegar um lenço, ir lá e limpar, ela, é a minha esposa. Qual é a meleca que está na sua vida, que todo mundo vê e você não percebe? Todo mundo está vendo, mas você não percebe. Pecado oculto é isso. Você pensa que as pessoas não sabem, elas fingem. Qual é a meleca que está na sua vida, que todo mundo vê e você não percebe? Pois eu vou te dizer que a Bíblia Sagrada diz, diz Davi, enquanto escondi o pecado no coração, nenhuma oração minha foi atendida, ou todas foram ditas não. Filhos desobedientes ouvem só não. O pecado oculto impede as orações serem atendidas. O problema do brasileiro é que ele pensa que pecado é cair com cachaça, caiu, estava bebendo, caiu com mulher, caiu. O brasileiro pensa que pecado é pecado moral. Eu não vou repetir isso, mas é importante mostrar para você a gravidade. Quarto lugar, porque as orações, o maior deles, Tiago capítulo 4, versículo 3, o maior problema para Deus, por que nossas orações não são atendidas? Porque Deus diz não, na realidade não é que elas não são atendidas, é porque Ele diz não às nossas orações. Eu vou deixar você ler, por favor, leia em voz alta. Diga de novo. Quando... Que tipo de motivação é? Simplesmente. Bom, eu vou simplificar o que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo o seguinte: você só sabe pedir coisas que é do seu interesse. É pecado pedir coisas do meu interesse? Não, não é. É pecado, Senhor, me dá dinheiro. É pecado, Senhor, me dá carro. Não é. O problema é que essa é a única oração sua. Em nenhum momento você ora, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, que venha teu reino, Senhor, quero avivamento, Senhor, minha vizinha, Senhor. Você só sabe pensar em você. Então Deus olha e fala, você é o centro do universo. Você só sabe pedir para... Era uma casa na praia, é um dinheiro, é um emprego. Nada disso é pecado. Inclusive eu lhe digo, aprenda a pedir dinheiro para Deus também. Aprenda a pedir uma casa para Deus também. O problema é que as orações nossas se resumem a vossos deleites. Isso deixa Deus indignado. É tipo uma pessoa que você senta com ela e ela só fala dela. Ela não consegue ouvir ninguém. Então, em quarto lugar, o orgulho, e isso é egoísmo, que é orgulho, é um dos principais ou principal motivo porque nossas orações não são respondidas ou ouvimos não toda vez de Deus. Então o grande segredo para chegar diante de Deus é a humildade. Primeira coisa, aprenda, Senhor,
tu não me deves nada. Como é que é? Mais alto. Mas você tem que dizer isso até acreditar. Eu sei quem entala. Vamos dizer de novo. Entalou, né? Mas quando agimos, falamos como se Ele nos devesse tudo. O senhor não vai fazer? Poxa, Deus não me respondeu. Ele respondeu. Ele disse não. E qual é um dos maiores motivos? Você não veio com humildade. Ele não tem obrigação de lhe dar nada. Se Ele fizer, é mimo puro, é amor puro, é graça pura. Não é porque você obrigou a Ele. Não é porque você é bom, é porque Ele é bom. Ele é Senhor e não nos deve nada, mas nos dá tudo. Ele não nos deve casa, mas nos dá casa. Ele não nos deve carro, mas nos dá carro. Ele não nos deve trabalho, mas nos dá trabalho. Ele não nos deve nada, mas nos dá tudo. Mas você não pode chegar até Ele como se Ele devesse. Você deve chegar agradecendo caso Ele dê. Bom, qual é o espírito que deve prevalecer na oração então? Vocês querem aprender? Quem quer aprender? Quarta-feira. Na quarta é outra. Você não tem... Irmão, se eu conseguir pregar quarta o que Deus me deu, eu vou tentar. Mas vamos lá. Qual é o espírito que deve prevalecer na oração? Primeira coisa que deve prevalecer na oração: não faça a minha vontade, mas a sua. Você sabe que tem gente que não tem nem coragem de orar isso. Esta é a oração mais desapontante que existe no mundo. Porque 90% das vezes que você orar, não faça a minha vontade, ele vai desorar. Porque você estava orando uma coisa que não era a vontade dele. Agora, quem tem coragem de falar, Senhor, que seja feita sua vontade? Vamos ver. Isso vai desconstruir a metade das suas orações e jejuns que você fez. Mas se você fizer isso, tudo vai mudar na sua vida, da água para o vinho. Tudo. Quem tem coragem de dizer que seja feita a sua vontade? Porque a maneira que os crentes hoje lidam é como se eles dissessem que seja feita a minha vontade no céu como é na terra. Quer ver? Inverteram. Deus fez um altar e faz assim, humano. Na realidade, Jesus diz que seja feita a vontade de Deus na terra, como é no céu. Então a oração, ela começa como Jesus ensinou, claro: não seja feita a minha vontade. Somos todos filhos birrentos. Essa que é a verdade. Então, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Quem tem coragem de dizer isso? Pense bem. Tudo vai mudar depois que você disser. Tudo. Mas se você disser, você entrará no centro da vontade de Deus. Então quem tem coragem de dizer, levanta a mão e diga: não seja feita a minha vontade, mas a sua. Vamos lá, levanta a mão bem alto. Bem alto. Calma, não mandei. Calma. Levanta a mão bem alto. E você, a hora que eu disser até 3, você vai dizer: não seja feita a minha vontade, mas a sua. 1, 2, 3, valendo. Se lascou. Agora diz amém. Ok, hora que começar a doer, se lembre. Ok? Hora que começar a doer, se lembra. Esta é a vontade de Deus. Não põe culpa em mim. Você quis orar. Eu só quero dizer uma coisa: sua carne vai fazer assim, ó. Você pediu. Vai gastar uns meses de dor. Eu não sei se eu digo boa sorte ou bem feito. Qual você quer primeiro?
Mas vamos lá. Algumas perguntas que a Bíblia faz sobre oração. Guarde esse. Primeiro, vamos colocar o texto original. O primeiro texto bíblico. Quando Paulo fala a Timóteo. O primeiro é de Paulo a Timóteo 2,8. É a primeira. De Paulo 2,8. Qual é o espírito que deve prevalecer na oração? Diz aqui a Bíblia. Os homens são obrigados a orar. Repita isso. Você não tem escolha. Se você não está orando todo dia. Estou dirigindo, estou orando. Muito bom. Você está continuando a orar. Você deve se retirar e tirar um tempo com Deus. Ter um lugar e chamar aquilo ali Nosso Senhor. Diz a Bíblia, eu determino que vocês orem. E na quarta-feira, você vai entender o que a oração provoca na sua saúde mental, emocional e física. Porque Deus obrigou os homens a orar. É para o seu bem. Então escute, eu obrigo, escute a palavra, determino, dou ordem. Os homens são obrigados a orar. Ele diz, obrigo, determino que ore. Em segundo lugar, aonde devemos orar? Olha o que diz o texto. Quero, pois, que todos orem em todo lugar. Eu não sei se vocês têm aí o vídeo do cara que subiu no Carnaval da Bahia. Esse é maluco. Vamos ver se a câmera é tão rápida. Ela e a Lília são tão rápidas quanto parecem. É assim mesmo, gente. Eu bagunço toda vez que vem. O camarada foi no Carnaval na Bahia com os amigos e gritou, tá aquela coisa. Uhul! O cara pegou uma faixa, foi doido. E disse assim, posso declarar meu amor? Aí todo mundo deixa. Tem um maluco aqui querendo declarar o amor. Não, eu não vou contar, eu vou pôr o vídeo. No início você vai falar, o que esse cara está fazendo ali? Bom, ele pegou até o diabo de surpresa. Até o diabo, uma hora dessa, assim, miserável. O diabo não esperava isso. Então escute. Todo lugar em oração é terra santa. Vou dizer de novo. Existe um lugar que você chama de nosso lugar, Senhor. Mas a Bíblia diz, levantem a mão em todos os lugares. É o shopping, é a universidade, é as ruas. Aquilo ali traz o reino de Deus. Quando a Bíblia diz o reino de Deus não vem com aparência visível. São os crentes cheios do Espírito Santo nas ruas. Ei, jovens, pastor Tiago aqui, jovens, adolescentes, crianças. Vamos tomar as ruas, os shoppings. Até nos mandar embora. Eles não podem fazer isso. Mas não cheguem de uma vez, tá bom? Estão lá sentados, de repente você começa a cantar Yeshua, nosso Deus. Pega os 2, 3 violão, um carrão. E fica ali uma meia hora orando em línguas. Depois... Sabe o que você está fazendo? Isso é fanatismo. É? Ou você acha? Eles fizeram isso no carnaval, eles fazem isso todo dia, eles fazem tudo. Você sabe, ninguém quer guerra, mas para ir para a rua, quebrar tudo, não, essa nossa não é nossa guerra. Nós vencemos quando invocamos o nome do Senhor, quando clamamos o nome do Senhor. E Paulo diz, ordeno, olha para mim todos, vamos trazer o reino. Jovens, não tenha vergonha de chamar o Espírito Santo em público. Ensine papais, mamães aos seus filhos a respeitar o Espírito Santo. Começando a dizer a eles, essa semana um garoto foi cheio do Espírito Santo no culto, 8, 10 anos. E ele gemia, e quando passou aquilo eu olhei para ele e disse, você sabe o que aconteceu? Ele disse, não. Ele orava em línguas e falou, você recebeu o Espírito Santo. Eu falei, o que é que eu faço agora? Agora você precisa respeitar o Espírito Santo. Ele, como? Nunca mais fale palavrão. Ele disse, nunca mais vou falar. Não desobedeça seus pais, nem professores. E todos os dias diga, te amo, Espírito Santo. Bom, senhoras e senhores, vocês estão diante do cara mais louco que eu vi na vida.
Dá o play. Esse é louco. Em Salvador, Bahia. Mais louco é quem não pôs ainda. Não? Pode. Bom, em segundo lugar, continua já. A hora que estiver pronto, vocês me avisam. Como diz o pastor lá na última igreja, toda vez que você vem aqui, você taia o sangue de todo mundo. Vamos lá. Em segundo lugar, aonde os homens devem orar? Em todo? Em terceiro lugar, como se deve orar? Paulo diz, determino que todos orem em todo lugar, levantando mãos santas. Agora tem um negócio interessante. O que são as mãos santas aqui? Meu Deus do céu. Aí você deve perguntar, o que impede suas mãos de serem santas? Quem entrará no santo lugar? São os que têm as mãos limpas e o coração puro. O que deixa suas mãos impuras diante de Deus? Ira e discussões. Fere o Espírito Santo. Olha que coisa poderosa. Vamos ler todos em voz alta, vai lá? O texto inteiro, vai lá. As nossas mãos estarão santas se nós brigou, conserta na hora. Discussão, arrume isso. Parem as gritarias, as discussões, o Espírito Santo está ali ouvindo. Ele não vai embora. Nossas orações não são atendidas por falta das mãos santas. Quando você levantar as mãos, saiba que o ato de orar precisa chegar a Deus. Mas o que impede? As intrigas, as brigas, as gritarias, as confusões. O Espírito Santo é paz, é alegria. Ei, sem ira e sem discussões. Como fazemos? Quero que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas. O quê? Eu estou louco? O Greg olha para mim e fala assim, ó. Eu estou doido? Hã? Ah, tá pronto. É que ele olhou e fez assim, ó. Aumenta o volume. Seu amor seja claro. Cadê seu amor? Cadê seu amor? Tá no meio da galera. Tá tudo certo? Já é casal? Já é amor? Esse é um infiltrado, maluco. Quero declarar meu amor. Bahia. O Geninho tá em cima do pau. Eu tô nervoso mais que tudo. A galera tá aqui, ó. Essa o diabo quer. Tá numa raiva. Bota o microfone na mão dele aí. Olha o doido. Quem aqui já teve aquele amor, cara, que te salvou? Há 2 anos atrás, cara, eu conheci essa pessoa. 2 anos atrás. Tava afundado na ansiedade, depressão, sofrendo no coração, cara. O outro cantor gritou um palavrão. Quem já sofreu de amor aí, gente? Quem já sofreu? Já tira a primeira pedra quem nunca sofreu. Por amor não correspondido. Mas esse me correspondeu. Esse amor, cara, é Jesus Cristo, mano. Que há 2000 anos atrás. O cara pregou e sabe. Ei, diabo, se lascou! Se lascou! Se lascou, Tchanho! Esse pegou até o diabo de surpresa. Você acha, isso aqui que eu injeto na veia, isso é. Veja, o cara não está lá pulando, ele falou, vamos lá evangelizar. É muito diferente. Eu acho ele muito corajoso. Provavelmente ele saiu correndo, que queriam bater nele. Mas é a minha cara. Eu não faria menos. É claro que você vai ver uns crentes, o que está fazendo aí, que não sei o que. É evidente.
Mas sabe o que ele fez? Ele sabe que... vem aqui, quem quer declarar seu amor para a mulher que você ama? Ele falou, quero declarar meu amor. Ele falou assim, agora que eu pego. Aí o cantor, vem cá declarar. Deixe-me te dizer uma coisa. Eu determino que façam isso em todo lugar. Aí é nessa hora que pessoas são salvas. Tem gente ali que ia usar droga, com certeza, e pegou, jogou fora. E quem estava desviado e ouviu aquilo ali aquela hora? Meu irmão, essa é a igreja com poder. Eu amo esse evangelho. Não é essa molecagem. De um lado é a religiosidade, do outro lado a liberalidade. Podemos, e deixa eu falar, não é pecado ter amigos não crentes. É pecado não ser crente perto deles. Tem algumas coisas simples, aos nossos olhos, que fecham na hora o céu para a sua oração. Olha o resto do texto. Ira, briga. Na hora, Deus fecha o coração para você. Quarto lugar. Qual é o espírito que deve prevalecer para que Deus atenda? Quando orar, a sua postura corporal corresponde à postura do coração. Você pode até estar em pé, mas o coração prostrado. O que não pode é dizer, Senhor, eu vou orar deitado aqui debaixo da coberta. Olha a importância que você dá para alguém importante. Você não faria isso se alguém muito importante chegasse na sua casa. Observe o que eu estou dizendo. Presta atenção. Uma das coisas que Jesus irritava nos fariseus é, eles oram em pé para serem notados. Orar em pé é pecado? Não. O problema não é que eles oravam em pé, é que eles não se dobravam porque eles não tinham uma postura espiritual dobrada, não se prostravam espiritualmente diante de Deus. Orgulho. Por isso que nós nos dobramos quando oramos, para nos humilharmos. Você só se dobra diante de alguém mais importante que você. Por isso que fechamos os olhos. Não há um texto na Bíblia que diz, fecha os olhos ao orar. Mas quando você come uma comida gostosa, o que você faz? Quando você ouve uma música que toca a sua alma, os olhos fecham para concentrarmos. Porque os homens santos de Deus, avivalistas, homens de oração, fechavam os olhos para orar, para não deixar que nada tirasse a sua atenção de Deus. Porém, não há nada na Bíblia que nos manda fechar os olhos ou ficar de joelhos. Mas há uma cultura na Bíblia de humilhar-se e de fechar os olhos. Você compreende o que digo? A quem foi dito que orasse? A Escritura nos diz claramente quem deve orar. Primeiro lugar, todos. Onde devemos orar? Segundo, em todos os lugares. Quando devemos orar? Em todo tempo. Você leu comigo? Vamos de novo. Quem deve orar? Aonde deve orar? Quando devemos orar? Então a solução para todos os problemas, olha para mim, quem tem problema aí? Só eu. Então vamos lá, a solução para todos os seus problemas está na oração, seja nela ou na falta dela. Ou seja, todos os problemas ou a resposta deles está na oração. Te digo isso porque a solução para todos os problemas está na oração ou na falta dela. Ou seja, na mesma resposta dela ou na falta dela, você está tendo uma resposta. Compreendeu? Qual é a oração certa então? Que eu te garanto que se você orar desse jeito, você será atendido plenamente. Quem me dá 10 minutos? Levanta a mão. 5, 10, 15, 20. Eu tenho mais 2 horas. Agora quem me dá 10 reais? Levanta a mão. Não estou brincando.
Qual é a oração certa? Certíssima. Essa, se você orar, não terá. Se você orar, primeiro você vai orar à vontade de Deus, então na hora será atendido. Como assim orar à vontade de Deus? Toda oração feita de acordo com a vontade de Deus é atendida. Põe para mim Romanos 8, 26 e 27. Você pode orar o que quiser. A oração atendida é aquela que é a vontade de Deus. Vamos lá? Do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Então vamos lá. No entanto, o Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de ser expressos por meio de palavras. Agora, olha o verso 27. Qual oração que chega a Deus? Leia em voz alta. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Agora vamos ler bem alto. Porque o Espírito ora pelos santos. Então você pode orar do jeito que você quiser. Se não tiver na vontade de Deus, não vai chegar no céu, bebê. Nós somos, sabe o quê? Mimadinhos. E esse negócio de falar, não gostei disso, aquilo, sabe o que é isso? Birra. Só que Deus não sou eu. Deus não aceita birra. Ele faz aquele joinha cínico assim, ó. E ele ainda diz, não é do seu jeito. E pronto. Então, qual é a oração certeira? Primeiro, oração é para os filhos de Deus. Só ora filho. Jesus disse, quando orares, diga Pai. Se você não ora, você não tem conexão com o seu Pai. Oração é para filhos. Jesus não disse se orardes, ele disse quando. Então ele está dizendo, ele conta que você ora. Então ele disse, quando orar, diga meu Pai. Então oração é para filho. Quem aqui é filho de Deus? Então. Ele não diz caso talvez você ore. Só não ora quem ainda não tem espírito de filho. Tem gente aqui que diz, esse pastor Hernani não tem paternidade. O que você entende de paternidade? Você já sentou comigo para me ver corrigir alguém? Você vai saber o que é paternidade. Pergunta a meus filhos o que é paternidade. Pergunta a minha esposa. Ande comigo, viaje comigo. Você nunca sentou comigo, pastor, não dá acesso. Quantas vezes alguém aqui me chamou aqui e eu não respondi? Apesar que desde novembro eu ganhei um celular de presente, o celular quando chegou no Brasil morreu. Porque ele só funciona nos Estados Unidos. É tipo estar com um tablet que não pegava nenhum chip. Então eu tenho que sempre estar online, no Wi-Fi, para então ele funcionar. Tem gente que quer pai, mas não tem coração de filho. Filho é corrigido. Sabe o que é obediência na Bíblia? Não é fazer o que pedem, é amar fazer o que pedem. Não adianta você querer que Deus seja seu pai, se você não tem um coração de filho. Ah, vou para aquela igreja que aquele pastor é paizão. Você está querendo dizer que ele faz o que você quer, não lhe corrige, faz o que você gosta. Ele vê você errando e não lhe corrige. É esse o tipo de pai que nós queremos. Está todo mundo bravo com esse português torcedor do Palmeiras. Mas aquilo é português. E o brasileiro, desde os repórteres mimizentos. Aí o português, como é que chama ele lá, Claudinho? Como manja de futebol. Abel. Ele disse, gente, eu não tenho nada pessoal contra vocês. O problema é que vocês só gostam de ouvir o que vocês gostam. Eu estou falando a verdade. Está todo mundo surtado com o cara. Ele falou assim, ó, eu sou treinador. O meu negócio é com a minha equipe. Quem tem que falar de mim é a minha equipe. Se você é repórter e não gosta do que eu falo, pare de perguntar. Gente, é português? Você esperava o que de um português? Eles acham estranho que o brasileiro ele é assim, ó, presta atenção. Você chega, irmão, te fiz alguma coisa? Ele olha na sua cara, não, tá tudo bem. Daqui 6 meses ele vem, pastor, lembra daquilo? Eu fiquei chateado. Fala, mas eu te perguntei.
Agora fala que eu estou mentindo. A pessoa sai, você nem sabe por quê. Você nem sabe por quê. Não, é que eu estava chateado. Nem sabia. O que eu te fiz? Mas aquele dia eu te perguntei, tem alguma coisa que eu fiz que você não gostou? Não, imagina. Mas isso é cultura nossa, que a gente não percebe. Então eu ensino para os meus filhos, não estou brigando com você. Estou corrigindo. Isso não é brigar. Não é pessoal. É esse momento, eu estou falando isso. Não é porque o pastor brigou comigo. Irmão, vou te falar uma coisa. Nós temos uma cultura de levar tudo para o lado pessoal. Isso é falta de maturidade. Você acha que seu patrão te odeia quando você faz algo errado, ele vem corrigir? Não, ele quer que você faça certo. Sabe o que nós precisamos? Amadurecer. Segundo, qual é a oração certeira? Toda oração, gente, toda oração tem que ser feita com fé. Marcos 11, 24. Eu estou terminando, gente, acredite. Pastor Tiago, eu sei que você marcou uma reunião, mas eu te juro que eu estou terminando. Marcos 11, 24. Vos afirmo, vamos ler todos? Tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé que já o receberdes, assim vos sucederá. Sabe qual é o nosso problema? A gente ora e não crê no que a gente ora. Então existe um negócio na oração que tem que ser feita, fé. Toda oração tem que ser feita com muita fé. O que é fé? Crer que aquilo que você orou vai acontecer. Terceiro, a oração deve surgir de um coração humilde e obediente. 1 de João 2 e 22. Olha o que diz o texto. Toda oração tem que vir da humildade. Quem é o mentiroso senão aquele? 1 de João 3 e 22. Não tem 3 em 1 de João. É alguma coisa de João. Ah, tem. Vamos lá, vamos levar. E recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos o que lhe agrada. Qual é o nome disso? Humildade. Você percebe que o nosso problema diante de Deus é arrogância. A humildade, ela demora um pouco, porque nenhum orgulhoso se sente humilde. Nenhum humilde se sente humilde. Inclusive, eu estou escrevendo um livro, As 10 pessoas mais humildes do mundo, e como eu me tornei número 1. E treinei as outras 9. É aquele negócio que você me dá, viu, Paulo? Que ele está começando a ficar sério, tá? Quarto, a oração deve ser sempre no nome de Jesus. João 14, 15. Tudo que pedirdes ao meu Pai, em meu nome. Você deve começar, Pai. Segundo, em nome de Jesus eu me humilho a Ti. Aí começa a oração. Levante mãos santas, se prostre, se humilhe, comece em nome de Jesus e faça com fé. Quinto e último, a oração essa para mim é a principal. Vamos colocar João 14, 15, parte A, parte B, porque só em oração a glória de Deus é revelada na terra. Isso para mim é tremendo. Lá vem o Greg dizer que eu estou doido de novo, vai ver? Vamos ler todos em voz alta, parte A e parte B. Bem alto, vai lá. Se vós me amais, obedecereis meus mandamentos. Então para aí. O mandamento começa, ordeno que todos orem. Quem aqui ama a Deus? Você ora? Eu sei que está ficando feia a coisa, não? Mas diz, se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Parte B. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Espírito Santo, a fim de que esteja convosco para sempre. Sabe o que eu acho tremendo aqui? Continue o verso 15. Aí, ó. Aí continue. O Espírito... Continue.
O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Existe uma coisa tremenda aqui na oração. Ela glorifica o Pai. Ô João, hoje. Aqui na minha Bíblia está um pouco diferente ali desse texto. Você disse lá aquele dia lá. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então diga assim: toda oração é o Pai sendo glorificado no Filho. Então toda oração é para a glória de Deus. Se eu não oro, o Pai não é glorificado. Meus amados irmãos, vamos orar. Orar em casa, orar no trabalho, orar na rua. Tem que ter um lugar de oração em casa. Vamos orar. Escute bem o que eu vou te dizer. Se você parou de orar, você precisa voltar urgente. Você está em franca rebelião contra Deus. Orar é uma relação de um pai para um filho. É reconhecer que você não é Deus e precisa dele. Todos os seus problemas é resultado da sua oração. Os seus problemas são resolvidos por causa da oração. E eles não são resolvidos por falta dela. Eu sinto um espírito de oração aqui agora. Você sabe que foi a primeira mensagem minha, há 5 anos atrás, espírito de oração, que é o espírito que vem antes dos avivamento. Não tem avivamento sem espírito de oração. Eu sinto, você sabe o que acontece nos avivamentos? As pessoas saem da igreja desesperadas, tem que ir para casa, para ir para casa orar. Porque a Bíblia diz: os homens santos de Deus foram movidos pelo Espírito. Eu amo esse texto. Primeiro, existem homens santos de Deus. Segundo, eles são movidos pela oração. A oração, existe um negócio tremendo. Ninguém finge. Ele pode fingir que é de Deus por causa de uma teologia. Ele pode fingir que é de Deus muito, mas ninguém finge que ora. Você quer ver quando começa o período de jejum na igreja? Um monte de gente me manda atestado. Todo mundo fala: não posso jejuar por isso. Eu estou doente, estou morrendo, estou não sei o quê. Eu falei: irmão, o jejum é você e Deus. É só nessa hora que vem atestado. Pois eu quero chamar e dizer a vocês: não importa o tamanho dessa igreja. Quando as pessoas me perguntam: eu quero ir na sua igreja, eu falo: meu irmão, minha igreja é pequena. Mas as pessoas nos escutam. Eu não vou ao mundo, vocês vão comigo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Olha bem para mim. Deus quer fazer algo novo. E não existe especialista em coisa nova. Não existe especialista em avivamento. Tem uns aí, avivamento é isso, como se fosse especialista. Eu tenho uma vaga ideia, porque avivamento é uma obra de Deus, é uma coisa nova. Ninguém é especialista em coisa nova. Avivamento começa dentro da sua casa. É a esposa se consertando com o marido com a esposa, o filho com o pai com o filho. Não me venha ser crente só no domingo aqui. Avivamento, aqui você se derrama, durante a semana toda você está em avivamento. As pessoas olham para você e vê o brilho do Espírito Santo em você. Elas veem que você respeita o Espírito Santo. Veja, o que é respeitar o Espírito Santo? Você acha que ele vai embora quando você está sozinho? Você não respeita ele. E escute bem, eu não estou perguntando se você concorda comigo ou não. Eu estou dizendo assim mesmo. Respeita o Espírito Santo e ensine seus filhos a respeitar o Espírito Santo.
Ele não sai quando você está sozinho. É apenas dizer: te amamos, Espírito Santo. Que pessoa maravilhosa. Take our stand in this concrete wonderland. United hand in hand we stand. A future built on shifting sand. With every echo, every rhyme, we'll rise above, we'll take our time. Embrace the shadows, make them shine. A symphony forever blind. No longer lost, we take our stand in this concrete wonderland. United hand in hand we stand. A future built on shifting sand. With every echo, every rhyme, we'll rise above, we'll take our time. Embrace the shadows, make them shine. A symphony forever blind. Be so deep in the silence we keep, floating like a star, no matter where you are. Eyes so full of shine, hands that intertwine, heartbeats synchronized under twilight skies. Mystic dreams unwind, lost within our mind. All we feel is light in the endless night. Mystery so deep, where do these visions creep? Whispers of a past, a future meant to last. Maybe dreams unfold